alunos do quarto ano, hoje é sexta-feira, vamos concluir a nossa semana aqui com a nossa aula de História. O assunto que a gente traz hoje, gente, quem é que lembra, né, do nosso assunto da aula passada, né? Na aula passada a gente viu sobre leitura de imagens, né? Que tanto, pode até ter pensado, nossa, parece muito com arte, né? É porque realmente, gente, a arte, a religião, ela está muito ligada aos assuntos da história. Não tem como a gente ver, às vezes, separadamente. Mas vamos lá. Ainda estudando sobre imagens, certo? A gente tem aqui o assunto da nossa página 40 e 41. Já guarda aí, ou já abre o seu livrinho para dar uma olhada sobre o tráfico negreiro, né? O tráfico negreiro e a viagem da África para o Brasil. Então, gente, nós temos aqui algumas imagens, né, bastante chocantes, né, do que aconteceu, né, da vinda desse povo, dos negros, né, da África para cá. Então, essa história já é bastante conhecida, todos os anos, né, nós já estudamos sobre a africanidade, sabemos da nossa formação aqui no Brasil, como foi que se formou a nossa comunidade. Por isso que é importante a gente estar estudando sobre a África e sobre o Brasil, porque as nossas origens se deram dessa forma, né? Não tem como a gente não falar da África aqui no Brasil, porque foi como nós fomos construindo. Toda a nossa cultura aqui, ela tem, né, características de quê? Do povo da África, de outros lugares também, né? Mas nesse momento, nessa aula especificamente, a gente vai ter aquele olhar para o tráfico negreiro. Vamos observar aqui essas imagens que aconteceram, como foi, né, que eles foram trazidos para cá, como foi essa viagem no navio, né, tanta coisa que eles passaram, tantos sofrimentos, né, e daqui para frente vocês vão ouvir muito falar sobre esse assunto, né, é um assunto que vai se estender por quase todo esse ano, né, e no Fundamental 2 vocês vão continuar estudando isso também. Então é interessante que a gente conheça toda essa história, tudo como se passou, né, e quanto sofrimento que aconteceu. E aqui no livro, né, a gente vai ver algumas imagens bastante chocantes, como tem algumas imagens aqui de pessoas, o que acontecia nesse navio, né? Quando alguém morria, né, algum desses africanos, eles eram jogados em alto mar, né? Então, diversas coisas, né, que aconteceram durante essas viagens, né? Então, é um texto interessante, vamos dar uma lidazinha e eu aguardo vocês com as fotos, as dúvidas. Podem perguntar, viu, gente? Lá no meu privado fica melhor do que no grupo, né? Porque fica todo mundo falando ao mesmo tempo. De repente fica muita coisa. Mas eu aguardo vocês com os comentários, viu? Um forte abraço, um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Olá, quarto ano! Hoje é sexta-feira, estamos aqui para a nossa aula de Geografia e o nosso assunto de hoje é bastante polêmico. Hoje a gente vai falar sobre política. Nossa, a professora hoje vai falar de política, eu não gosto não. Nada disso, gente. A gente vai falar, sabe, de outro tipo de política. Que a gente fala muito da política partidária, né? Que inclusive essa que também vai acontecer esse ano. E que também é importante, né? Que o cidadão tem que dar a sua opinião, com certeza, fazer seu voto consciente. Mas a gente quer falar aqui sobre outra política. Política de direitos, né? Conquistados e tudo isso, né? O tempo todo a gente está fazendo política, embora a gente não saiba. Então vamos lá na página 54 e 55 do nosso livro de Geografia. E tem um assuntozinho aí que vai falar, tem dois textos bastante interessantes que vocês devem ler com cuidado, com atenção, para responder às atividades logo em seguida, nessa mesma página, certo? Então vai falar aí, sabe o que? Sobre o Grêmio Estudantil. Olha só, que coisa interessante, né? E bastante relacionado à política, porque quando você participa de uma eleição, como no caso aqui do Grêmio Estudantil, né, é um exemplo muito claro disso. Vocês vão ver com mais calma aí. O que a gente pode dizer é que na nossa escola, né, infelizmente, a gente não tem Grêmio Estudantil, né, e vocês podem ver, aprofundar mais um texto, quem sabe a gente pode voltar a falar sobre esse assunto. Mas é interessante que a gente conheça, até porque vocês estão no quarto ano, né? Daqui a pouco vão para uma escola maior e quem sabe lá nessa escola não tem um Grêmio Estudantil que você tenha que votar, dar a sua opinião ou até mesmo participar. Então é um assunto bastante interessante, né? E a gente tem que estar sempre lutando pelos nossos direitos. Então a aula de hoje, ela vai abordar esse tema. Então vá lá, faça a sua atividade
tire as suas dúvidas com a professora aqui, que eu vou estar disponível lá no nosso grupo ou no meu celular, no número privado, tá bom, gente? Aguardo. Boa aula aí, viu? Estuda mesmo e bom final de semana e até a nossa próxima aula.